Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 17 de outubro. Estamos com o alimento diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3. Tudo faço por causa do Evangelho. Nós estamos no intervalo do alimento diário, estamos repetindo a semana 4, a mensagem 20. Eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, a gente está aqui ruminando essa palavra, né? E apesar disso a gente precisa continuar, né, exercitando o Espírito, para a gente poder extrair mais riqueza dessa palavra, né? Senhor Jesus, pelo exercício do Espírito, o Senhor ele pode nos conceder espírito de sabedoria e de revelação. Senhor Jesus, revelação para a gente ver, né, o que de fato Ele quer nos mostrar, qual a direção que Ele quer nos dar dentro da Sua palavra, né, sabedoria, na hora de aplicar isso ao nosso viver e levar isso para outras pessoas. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, né, exercitando o Espírito, a gente vai identificar o Senhor, né, e seguir a Sua direção. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos abençoe, né, com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus, nessa semana, como nós estamos ruminando, né, semana 4, eu não vou fazer a leitura, né, dos versículos, nem do alimento diário. Vou deixar aqui embaixo na descrição, né, além da mensagem da semana e do tutorial, também a porção que a gente já compartilhou, né, com toda a leitura, tudo aqui. Vou deixar aqui embaixo na descrição, para quem quiser acompanhar. Se você tem seu alimento diário, né, acompanha também, né, lendo aí, né, para a gente poder extrair mais riquezas. Quanto mais a gente lê, né, quanto mais a gente lê as porções da palavra, mais a gente extrai. Né, ó Senhor Jesus. O título de hoje é o perigo das comparações. Senhor Jesus, aqui te vê que a questão aqui, né, dos Coríntios começaram a comparar Apolo e Paulo. Isso foi abrindo, né, brechas ali também para entrar outras comparações. Comparar também com Pedro, com Cristo. Uns falavam, eu sou de Paulo, outros falavam que era de Apolo, outros eram de Pedro, outros eram de Cristo. Ó Senhor Jesus, mas tudo por partidarismo, Senhor Jesus. E aqui fala que Apolo ele gerou assim uma certa empatia ali, né, pelos coríntios ali, né, gerou ali uma preferência, né, Senhor Jesus, porque ele tinha eloquência, ele falava de maneira bonita, né, então os coríntios ali eles valorizavam isso, né, por causa da cultura grega, né, que era muito forte ali, né, discutir opiniões e para se ficar filosofando, ouvindo coisas novas, né? Ó Senhor Jesus. E aqui ele toca um ponto aqui que fala que quando a Bíblia está mencionando a questão da eloquência, ela está fazendo referência a alguém instruído, alguém que é racional, que é experimentado em literatura e hábil no discurso. Ó Senhor Jesus. A gente sabe, né, ao ler qualquer coisa, a gente precisa ter um bom português, né? Ter uma boa interpretação de texto. Hoje em dia, né, eu vejo muito, principalmente na internet, né, em matérias que eu vejo por aí, que hoje, né, o ensino hoje está muito fraco. Hoje as crianças e adolescentes estão muito ruins em interpretação de texto. Quando sai ali prova do Enem, provas para concursos, coisas assim, a gente vê, né, quão ruim interpretação de texto, né, as pessoas estão. Então, ao ler a Bíblia é mais difícil ainda. É óbvio, né, que a gente precisa ler a Bíblia, saber interpretar bem o texto, saber ler, né, ter um bom vocabulário, você compreender o que você está lendo, né, mas não é só isso, né, Senhor Jesus, a gente também precisa de discernimento espiritual, né, porque muitas vezes a gente vai ler algo na palavra, né, e como já compartilhei algumas vezes, né, algumas pessoas ficam ali debatendo, né, alguns pontos na palavra, porque isso aqui está contrário a isso, porque está dessa forma, e tem outro versículo que escreve de outra forma. Mas, na verdade, se a gente usar, né, o discernimento espiritual, a gente vai ver que a Bíblia ela não se contradiz. Há pessoas que gostam de ficar discutindo, né, certas contradições na palavra, mas na verdade não são contradições. Na verdade são vários pontos de vista sobre a mesma coisa. E se você usar o Espírito, né, tiver discernimento espiritual, você vai ver que na verdade o que parece ser contraditório não é. São complementos à mesma palavra. Ó Senhor Jesus. Por isso que não é só uma questão de você interpretar o texto. Se você simplesmente interpreta o texto, né, muitas pessoas falam ali, né, que você pega um texto isolado, né, fora do contexto, né, você tem um pretexto, né, as pessoas gostam de falar isso, né, como sendo algo bonito e tal, né, para cada um poder defender seu ponto de vista.
E, na verdade, é o que a gente tem visto aqui, né? Essas comparações, essas diferenças de opinião, isso não é saudável. É bom quando a gente tem diferentes opiniões, mas que tudo vise a edificação. E não uma questão de provar que você está certo e o outro é errado. Ó Senhor Jesus, mas tudo é para o nosso aperfeiçoamento. Né? Quando a gente traz vários pontos de vista, né? Ou seja, ali, né? Algumas opiniões, né, que são diferentes, né, em certos aspectos, mas que mostram, na verdade, vários ângulos da mesma coisa. Né? Ó Senhor Jesus, isso a gente precisa aprender. Né? Não usar essa eloquência aqui, né, na questão do mundo, né, em ser hábil em discursar, ser experimentar a literatura racional, instruído, né, você explicar as coisas ali simplesmente com uma interpretação de texto. A gente sempre precisa pegar a Bíblia, né, e ver outros exemplos. Né. Hoje a gente tem visto, né, principalmente nessa questão do estudo do Coríntios, né, a gente precisa ver Coríntios sobre o prisma de Romanos. Né. Romanos veio abrindo ali para nós muito mais Coríntios. Então o que antes parecia ser algo tão negativo, né, tão voltado para um lado, hoje a gente compreende de uma outra forma. Porque a gente não está vendo simplesmente Coríntios por ver Coríntios. Nós estamos vendo Coríntios, né, pela experiência, né, de um apóstolo Paulo mais maduro, mais experimentado, né, em que mostra num lugar que mostra que ele pode ter a sua opinião, porque a sua opinião é baseada na vontade de Deus, nos interesses de Deus, na edificação da igreja. Né. Tem certas coisas que Deus não falou, né, certas coisas ele falou, a gente precisa seguir, né, e sempre usando ali não a interpretação de texto, mas sempre usando o discernimento espiritual. Como eu sempre insisto no início de cada vídeo, né, falando a questão da importância da sabedoria, né, e da revelação. Né, Senhor Jesus, não é nossa opinião sobre o que está ali, mas ir diante do Senhor para que de fato Ele nos revele, né, Ele abra a sua mão, né, e mostre o que está contido ali na palavra. Ó Senhor Jesus, senão a gente vai ficar simplesmente discutindo diferenças. Né, isso não leva a lugar algum. Né, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Né, para dar um exemplo, né, eu já tive contato uma vez com um pastor, né, Senhor Jesus, e ele era pastor da igreja X, né, Senhor Jesus. E a gente foi lá, apresentou livros, ele já tinha lido alguma coisa e tal, e nos recebeu bem. Né, e aí a gente marcou um outro dia, né, de voltar, fazer outra visita ali e tal, e ele já estava com a cara fechada, estava diferente. Né, ele recebeu uma visita de outras pessoas, né, que não estão preocupados com a vontade de Deus. Né, Senhor Jesus. E aí foram lá e falaram para ele um monte de coisa. E uma das coisas que ele falou conosco, né, que a nossa literatura, né, a nossa consciência dentro da palavra nos mostra a questão da salvação eterna. Eu já compartilhei várias vezes que não se perde a salvação é um dom de Deus, você recebe quando você crê, não é algo que você precisa sustentar. Né? A Bíblia mostra ali que a questão de você desenvolver a salvação, né, é a salvação da nossa alma. Não tem nada a ver com o primeiro estágio da salvação, que é o fato de crer. O desenvolvimento da salvação é para ganhar o galardão. O galardão é o prêmio de reinar com o Senhor, não é receber a vida eterna. Então ainda há essa confusão entre muitos cristãos. E esse pastor ele falou ali, não, para mim se perde a salvação, aqui eu defendo a doutrina aqui dessa igreja e para nós a salvação se perde, você tem que sustentar, então a gente não pode admitir a entrada de livros aqui que vão falar coisas contrárias e tal. E aí, só que ele não era aberto para comunhão, né? Então ele não aceitou a gente sentar, né, ali, ter comunhão a respeito da palavra, né, ver certos pontos ali, né, e até mesmo os livros ali que os irmãos ali congregavam ali, compraram, até mesmo a filha dele comprou, nenhum deles entrava nesse aspecto. Né? Então eu tentei argumentar com ele um pouco, né, que ele não precisava se preocupar com isso e tal. Né? Então alguns irmãos devolveram o livro, né? Outros insistiram e ficaram com o livro assim mesmo. Né? E uma dessas foi a filha dele. A filha dele quis ficar com o livro de qualquer jeito, não aceitou que devolvesse o livro e tal, e ficou e pagou tudo direitinho. Né? E aí passaram-se alguns meses. Aí eu fui convidado, né, a uma reunião de pastores. Aí eu cheguei lá nessa reunião, encontrei com esse pastor lá. Só que aí todos os pastores estavam usando, né, uma etiquetinha assim, né, pastor fulano e tal, da igreja tal. Aí quando eu cheguei lá eu vi que ele, né, tinha mudado, né? Antes ele era da igreja X, agora estava na igreja Y. Né? E eu conheci já a doutrina e eu sei que lá, né, também segue essa linha, né, de que não se perde a salvação.
né? A salvação é uma coisa, o galardão é outra coisa, né? Senhor Jesus. E aí eu cheguei lá, fui ter comunhão com ele e tal, e aí eu pude perguntar para ele, falei, e aí pastor, como é que tá agora, né, essa questão? Porque você crê que se perde a salvação, e agora você está pastoreando uma igreja que crê que não se perde a salvação, como é que é? E aí ele falou comigo, não, eu preciso defender o ponto de vista do lugar onde eu estou. O que eu creio não importa. Ó Senhor Jesus, eu falei com ele, não, pastor, muito pelo contrário, né? A nossa fé, aquilo que a gente vai introduzir nos irmãos é baseado na fé. Se a gente não exercitar o Espírito, o que a gente vai levar para os irmãos? Uma mera opinião. Opiniões não fazem a vontade de Deus, né? E a Bíblia fala que o justo ele é justificado pela fé, né? Ele vive pela fé. Se a gente não consegue crer, né, naquilo que a gente está lendo diante da palavra, né, como é que a gente vai fazer? E aí ele mesmo ficou confuso lá, se enrolou todo nesse Senhor Jesus. Então eu estou compartilhando isso para a gente ver, né, o perigo desse tipo de comparação entre pessoas, entre ministérios diferentes, né, Senhor Jesus. Né? E a gente viu essa questão ali, né, que ele antes pregava uma coisa porque estava no lugar X, agora tem que pregar outra coisa que está no lugar Y. E aonde fica a fé? Onde fica o Senhor no meio disso tudo? Ó Senhor Jesus. Por isso que há muito perigo nessas comparações. Né? Às vezes eu conheço também irmãos, né, que congregavam numa determinada igreja e aí tiveram que mudar para uma outra cidade mais longe, né, por causa de questão de trabalho. Então não dá para o irmão voltar a congregar no mesmo lugar. E aí mudou, né, esses irmãos mudaram para outra cidade, chegaram lá, foram, né, para a mesma congregação, mas chegaram lá, viram que a doutrina é diferente. Não tinha nada a ver com aquilo que eles estavam acostumados. E aí eles foram para uma outra congregação, onde lá as doutrinas eram diferentes, mas o pastor lá tinha a mesma pegada do pastor daqui e cria a mesma coisa. Mas as doutrinas eram completamente diferentes. Mas lá os pastores que estavam atuando lá não estavam preocupados com doutrina. Estavam preocupados em gerar fé com os irmãos. Então, por um lado, a gente tem esses que não estão preocupados com a fé e querem acompanhar simplesmente, né, a direção que é dada como um trabalho. E outros já não estão preocupados com isso, estão preocupados com as questões da fé, questão de edificar os irmãos. Ó Senhor Jesus. Então, a gente vê, né, aqui, essa questão aqui em Paulo e Apolo. Paulo foi levado pela vontade de Deus. Né, ele não saiu de qualquer jeito, né? A gente já leu ali, né, em Atos, né, o Espírito Santo falou, né, separai-me agora, né, Barnabé e Saulo, né, para a obra que os tem chamado, né, Senhor Jesus. Ele foi direcionado pelo Espírito, né? Então ele mostrou, né, que tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele buscava na sua obra era levantado por Deus. Né? Deus é que mostrava para ele, ele tinha comunhão, ele havia abandonado todo tipo de religião, né, porque ele viu, né, quão religioso ele era, ele viu a importância de obedecer o Espírito, né, Senhor Jesus. Então ele começou a mostrar ali, né, que a questão não era filosofia, né, era simplesmente uma questão de direção do Espírito. Né, ó Senhor Jesus. E era isso que Paulo ele fazia, né, ele levava as coisas dentro da direção do Espírito. Já Apolo já era diferente, ele simplesmente queria mostrar um conhecimento dentro daquilo que ele compreendeu. Né? E quanto a isso não há comparação, né, Senhor Jesus. Paulo, né, gerou ali, né, os irmãos por meio do Espírito, segundo a vontade de Deus. Não usou de eloquência, né, mas usou demonstração do Espírito e de poder. Ó Senhor Jesus. Né, mostrando principalmente para os coríntios, né, que eram tão ligados em filosofia, mostrando para eles que a palavra de Deus não tem nada a ver com filosofia. Não tem nada a ver com o discernimento humano das coisas, mas é uma nova cultura, né? Uma linha celestial, e nós precisamos estar ligados no Senhor. Apolo, ele nem mesmo se preocupou com isso, né? Senhor Jesus. Né? A gente viu ele conhecia ali, ele pregava a palavra apenas conhecendo o batismo de João. Priscila e Áquila se aproximaram dele, né? Mostraram para ele com mais atidão a palavra, né? E ele foi encorajado aí, mas ele esqueceu de um princípio. Né, ou na verdade não sabia, né, ao menos desse princípio, né, de que havia uma liderança levantada por Deus, havia uma direção espiritual. Ó Senhor Jesus. E hoje da mesma forma, né, eu contei essas experiências para a gente poder perceber isso. Hoje há pastores que são levantados pelo Senhor, né, que estão ali preocupados com a vontade de Deus,
E há pastores que são simplesmente teólogos, né? Estão nessa linha de Apolo, eles simplesmente querem mostrar um conhecimento da palavra, estudaram e vão trabalhar com isso. Ó Senhor Jesus, mas que o Senhor, né, consiga alcançar cada um, né, realmente mostrar para eles que precisavam de um desenvolvimento espiritual, uma liderança levantada por Deus. Ó Senhor Jesus, e é com esses homens que a gente precisa se preocupar, né, Senhor Jesus, aqueles que realmente desejam, né, fazer a vontade de Deus, precisa ver isso dentro de nós. Talvez no início, né, a gente simplesmente veio, né, buscar essa questão da Bíblia por mera curiosidade, ou para conhecer algo, né, para discutir algo, para de repente adotar a Bíblia como uma filosofia de vida. Mas hoje, né, precisa já ser diferente, a gente precisa já perceber, né, que existe um encargo espiritual, existe uma direção espiritual, né, e o Senhor Ele quer que a gente viva isso, que a gente se baseie nisso, né, para o nosso viver. Né? Não são as obras da lei, né, que vão nos garantir qualquer coisa, mas sim a obra realizada mediante a fé. Nós precisamos tocar no Senhor, né, Senhor Jesus. E hoje a gente ainda encontra, né, pessoas que simplesmente querem desenvolver um trabalho, né, dentro daquilo, né, dentro da sua característica, dentro daquilo que ele aprendeu, né, dentro daquilo que ele quer. E existem aqueles que realmente estão vendo que a igreja é de Deus, a palavra é de Deus, a direção precisa vir de Deus. Né? Ó Senhor Jesus, né? Graças a Deus nós temos encontrado esses homens, essas pessoas, né? E é isso que a gente tem que perceber, né? Entre uma linha e outra não há comparação, né? Nós precisamos realmente buscar a linha espiritual. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? E a questão essas questões de preferência, né? O irmão ele mostra para nós aqui, né? Vale a pena a gente salientar aqui, né? Enfatizar aqui, né? Que a questão da preferência ela nos leva a nos ensoberbecer, Senhor Jesus, né? Que a gente acaba se orgulhando por termos tomado tal posição, né? Ah, olha, eu estou numa igreja que é espiritual, eu sigo o Espírito, olha como eu sou bom, como eu sei escolher bem, né? E outros já pode, não, aqui é mais tradicional, a gente segue isso e aquilo e tal, eu é que escolhi bem, você escolheu mal, né? E aí brota o orgulho, né? E aí cessa a comunhão entre os filhos de Deus, isso não é bom. É o que estava acontecendo em Corinto, né? Alguns, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, né? E aí não estavam preocupados com a edificação da igreja, né? Com receberem os atributos divinos, e é isso que nós precisamos estar atentos, né? Como eu sempre tenho falado aqui, né? A gente precisa ouvir a palavra, né? Independente se é do mesmo lugar onde eu congrego, se é de um irmão com uma visão diferente, eu preciso pegar isso e levar diante do Senhor. O Senhor sempre vai nos ajudar, né, ali a compreender algo, né? Algo sempre vai nos ajudar, né, vai nos edificar, né, e até mesmo nos preparar, né, para se de repente a gente encontrar uma pessoa com uma visão diferente, a gente saber, né, como o Senhor deseja abordar isso, como que o Senhor deseja, né, que a gente se aproxime, né? A gente não pode simplesmente olhar, doutrina diferente, estou fora. Não, mas a gente precisa olhar, né, e ter esse coração de Priscila e Áquila. Peraí, vamos ali nos aproximar para mostrar a palavra com mais exatidão, né? Aprender, né? Levar cada irmão na presença do Senhor, né? Às vezes tem irmãos que foram ensinados daquele jeito e não conhecem outro jeito, né? Eu já compartilhei aqui, né? Já conheci pastores, né? Irmãos, lideranças que já viram, né? Que, poxa, anos e anos ali ministrando a palavra, mas acabaram de perceber naquele momento que não tinham usado o Espírito, não tinha sido uma palavra que tinha vindo diretamente do Senhor. E aí perceberam a diferença, graças ao Senhor. Então é isso que a gente precisa perceber, né? Não é comparar quem fala melhor, quem fala mais bonito, quem é de acordo com o meu gosto, mas é perceber qual a direção de Deus, o que tem vindo do Senhor. Se os irmãos estivessem ali, né, não de maneira natural, mas excitando o Espírito, eles iam perceber, né, toda a ajuda, né, vinda de Apolo ali, mas sempre aplicando isso ao Espírito, não deixando Paulo de lado, mas mostrando para Apolo, olha Apolo, você ensina coisas muito boas, mas aqui nós temos uma direção espiritual, uma direção que vem do Senhor. Ó Senhor Jesus. E é isso que a gente precisa perceber, né? Mas os coríntios ainda por serem ainda infantis e carnais, queriam, né, ouvir aquilo que mais agradava, né? Senhor Jesus. Hoje nós não podemos mais ser esses cristãos, né, que ficam ali procurando, né, andar segundo sua própria visão, seu próprio jeito.
A gente precisa procurar no Senhor, na edificação, não só a nossa edificação pessoal, mas também a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus, né? E tudo isso visa gerar em nós, né, Senhor Jesus, irmãos com quem o Senhor possa contar, né, que haja uma propagação da mesma obra. Né? Cada liderança levantada por Deus tem o seu jeito, tem a sua maneira, tem a sua direção. Né? A gente precisa mostrar, né, essa mesma direção, né, diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, né, hoje, graças a hoje na igreja nós temos essa visão de que qualquer lugar que a gente for, né, se a gente for viajar, tiver que mudar para outro lugar, a gente chegar lá, a gente vai encontrar irmãos com a mesma visão, com a mesma direção. Né? Ó Senhor Jesus. Né? Assim a gente vai seguindo junto, né, em unidade, né, para gerar a vontade de Deus. É isso que a gente precisa se preocupar, né, com a vontade de Deus sendo gerada na nossa vida, sendo gerada com os irmãos, para a gente poder participar desse processo de edificação da igreja. O Senhor está contando conosco, né? Então a gente não deve se ensoberbecer da escolha que nós fizemos, não é simplesmente ver a misericórdia de Deus. Né? O Senhor nos colocou, né, na igreja, Ele nos escolheu, Ele nos colocou na igreja, Ele tem sabedoria, né, para nos guiar, mas a gente precisa exercitar o Espírito. Para o Espírito Ele vai nos direcionar, né, na direção certa, né, Senhor Jesus. E assim a gente vai ver que realmente a gente não precisa ter preferência, mas que a gente realmente está vivendo debaixo da misericórdia, debaixo da direção de Deus. Ó Senhor Jesus, que a gente realmente, né, aprenda a usar mais o Espírito, né, para a gente ter mais discernimento espiritual das coisas, né, podemos cooperar com aquilo que o Senhor deseja fazer. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.